Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. E aí, como que você está com seu ânimo nesse novo trimestre, nessa nova série, onde nós estamos estudando a aliança, a promessa de Deus, a aliança de Deus. Hoje nós vamos estudar o segundo tema dessa série, que tem como título Os Princípios Fundamentais da Aliança. Nós vamos passar aqui pela aliança edênica, pela aliança de Noé, de Abraão, de Moisés e a nova aliança. Nós temos aqui, na ponta da linha de cada dia da lição, teremos aqui também o Alinhando as Doutrinas. E as entrelinhas, nós teremos aqui, por exemplo, o Ricardo já vai colocar na ponta da linha, junto com as entrelinhas, nós vamos estudar um pouco da palavra hebraica et berit, que é o significado da aliança. Vamos ver a formação dessa palavra. Vamos falar sobre a propriedade singular, que é um binômio, um termo que apareceu aí no verso para memorizar. E a gente vai ver a palavra esgulá, né? Depois o Ricardo vai explicar certinho. Nós vamos falar também, desde um resumão, um corridão aí, desde o Éden até a aliança com os apóstolos. Precisamos, tratar isso. E também vamos falar sobre contrato versus aliança. Qual que é a diferença de contrato e aliança? As velhas entrelinhas, hein? Quem gosta do canal, quem está chegando no canal vai gostar do vídeo. Vamos falar também sobre a palavra El Shaddai e a questão de tradução dessa palavra, né? E vamos ver qual que é a relação dessa palavra com o seio materno. E também vamos falar sobre a Arca da Noé, a relação da Arca de Noé com palavra, com a palavra. Também teremos aqui nas entrelinhas com o Alexandre, o que a antiga aliança difere da nova aliança. Então, hoje é o tema aliança mesmo, princípios fundamentais da aliança. Espero que vocês curtam esse assunto. Esse assunto é muito importante, principalmente para os evangélicos que nos assistem. Assista com bastante carinho, acompanhe essa série que com certeza você vai aprender muito mais da palavra de Deus. Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, como vocês perceberam, eu estou gravando aqui sozinho, nós estamos naquele formato mantendo um maior distanciamento, os números aí da pandemia estão bastante altos e a gente está tentando manter a saúde aqui para que a gente não precise ficar de quarentena, não precise parar a gravação desse ministério, que a gente gosta muito de participar aqui. Então vai aparecer eu, depois vai aparecer o Ricardo, vai aparecer o Alexandre, um por vez aqui nesse espaço. Ok pessoal, agora é o momento do comentário. E lembrando a vocês, pessoal, vocês que querem participar dos grupos do WhatsApp, nós temos os links aqui nos grupos do WhatsApp, Família Entre Linhas 1 e 2, onde o pessoal troca muito material, discute bastante os assuntos da lição. Temos o Família Entre Linhas ADM, onde só os administradores postam tal material, então não tem bom dia, boa tarde, boa noite nesse grupo, se você quiser ficar só sabendo das coisas do Entre Linhas, tá? Temos a capitulação aqui da irmã Ilza, que faz para nós o nosso vídeo. Temos aqui também o link do Drive, onde estão aqui os slides que a gente apresenta, com alguns tópicos, se você quiser usar aí durante a exposição na sua lição, na sua classe, na Escola Sabatina, fique à vontade. Vamos agora para aquele momento gostoso, que é o momento dos comentários, o momento que a gente vem ver como vocês têm reagido, aquele momento em que vocês dão um joinha missionário no vídeo para que a plataforma goste desse vídeo e sugira esse vídeo para outras pessoas, outros usuários aí da plataforma do YouTube. Elisângela Maria diz assim: feliz sábado para todos, curtido e compartilhado, Elisângela diz, compartilhado como sempre ela faz. A lição passada foi maravilhosa e esse trimestre promete. Com certeza, Elisângela? Vamos aprender mais sobre a aliança. Esmeralda Viana, minha sogrinha. Oi meninos, mais uma semana com a palavra de Deus, vamos começar mais uma lição, é isso aí. A Ilza Viana, estamos ao vivo? Bom dia a todos, feliz sábado. Lembrando que a nossa lição, nós tentamos lançá-la todos os sábados às 6 horas da manhã em modo estreia, tá? Então é lançado lá, consegue interagir no chat live. Sandra Bittar, nossa querida Sandra Bittar, sempre trazendo aqui os comentários, ela diz assim: olá meninos e família Entre Linhas, toda a família aí dos grupos do WhatsApp, inscritos, tudo bem? Espero que sim, nós também, Sandra? Adorei a abordagem do Alexandre sobre a imagem e semelhança de Deus, foi muito real, foi muito concreta, para o entendimento da relação que devemos buscar com Deus. A lição nos auxilia a reconhecer nossa humanidade, como também reconhecer a multiplicidade inerente ao humano, tendo Deus como Criador, o único a possibilitar este entendimento. Ainda, na fala do Alexandre, temos
nos tornar independentes de Deus. Sei que o tempo é um fator limitante da apresentação de vocês, mas o estudo motivou a realização de um exercício, qual seja listar os benefícios e os malefícios de tal escolha, ou seja, de ser independente de Deus. Nossa, quanto mais estudamos, mais claros são os argumentos para nos tornarmos dependentes de Deus. Excelente semana a todos. Hashtag fui até o Marcos. É isso aí, Sandra. Muito obrigado pelo seu comentário. Sebastião Camargo, alinhando as doutrinas do pastor Marcos. Sempre são excelentes. Que Deus continue abençoando e dando sabedoria do alto para ele. Sebastião, eu acho que o Marcos não é pastor não, tá? É pastor, está pastoreando o seu rebanho, como todos nós somos pastores. Se essa é a palavra, sim, mas ele tem o trabalho dele, Marcos? Depois o Marcos pode comentar aí. Claudinei Vasconcelos, bom dia. Feliz sábado aos amados do canal Entre Linhas, oportunidade única de ser um dos primeiros a acessar a nova lição e poder comentar que este canal é uma bênção. Claudinei aí comemorando, já comentando logo no lançamento do vídeo. Quase nunca escrevo, Claudinei fala aqui, mas estou com vocês todas as semanas. Abraços e o Senhor está conosco. É isso aí, Claudinei. Então, muitos não comentaram essa semana, mas hoje você sentiu no coração a necessidade de comentar. Obrigado por ter comentado e a gente vai mantendo o nível de comentários altos aí para a plataforma nos promover de forma gratuita, e promover a palavra de Deus. Wagner Veras, Deus seja louvado pelo empenho de todos vocês que nos traz luz. Magda Fernandes, feliz sábado. E Tânia BR, que bom já ter comentários deste canal. Já assisto antes de começar a estudar a lição em formato físico. Que bom, Tânia, É para isso mesmo, para ajudar você a estudar a lição. Lierson dos Santos Carneiro, bom dia, feliz sábado, meus irmãos. Obrigado pelas explicações do veículo da semana anterior, exatamente, que ele fez a pergunta, sobre Isaías. Minha esposa e eu agradecemos também pela ótima aula dessa semana. A Lígia e o Lierson, de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Hashtag do início ao fim. Muito obrigado, irmãos. A gente tem observado que o número de minutos assistidos dos vídeos tem sempre mantido a média, aumentando um pouquinho. O pessoal realmente assiste o vídeo, não é só aquela coisa que liga o vídeo e desliga, Valeu, pessoal. E a Lígia, a Lígia Santos comenta, feliz sábado. Edilza Nascimento, feliz sábado, meninos, grata pela dedicação em dividir o conhecimento conosco. Se cuidem, compartilharei. Obrigado, Edilza. E Lígia Santos ainda, obrigado pela explicação de Isaías 66:24. Então essa Lígia é a esposa do Lierson, Foi um prazer, Lígia, comentar com você. Edilza Nascimento, obrigado, Ilza, pela capitulação do vídeo. Novamente, eu pedi um feedback, vocês usam a capitulação, o que vocês estão achando? Essa semana a Ilza mandou bem cedo a capitulação. Eu que não consegui colocar na descrição, que foi uma semana bastante corrida. Mas e aí, vocês usam a capitulação? Ajuda vocês a estudar a lição parte a parte? Mande aí no comentário, para que a irmã Isa se esforça, assiste o vídeo, capitula lá todas as sessões do vídeo. Então, a gente quer ver se isso está sendo útil para alguém. Edila Mendes, bom dia, bom sábado. Guiomar Gonzaga, bom dia, feliz sábado, Guiomar, para você também. Maria Lúcia Machado Figueira, uma nova lição, estou muito animada para esta nova temporada de aprendizado, que Deus os capacite sempre. Falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É isso aí, Maria Lúcia, obrigado por ter mandado, da onde você é. O Alexandre não está aqui, se ele quiser gritar, um abraço, grita aí. Um abraço. Um abraço pro povo lá de Campo Grande. E a Gabriela Bezerra Madrugada, feliz sábado, excelente estudo, vou acompanhar o tema desse semestre, é essencial para entender a Bíblia. Abraços. Mandar um povo aqui que está acompanhando quase ao vivo, o pessoal aí do grupo admin, valeu por acompanhar conosco a lição. Voltando aos comentários aqui então, Marinalva Ferreira, oi gente, escuto várias vezes o vosso vídeo, que bom, Marinalva. Espero muito que esse projeto continue ajudando as pessoas a entender o amor de Deus. Feliz semana, é isso aí, Marinalva, entender o amor de Deus. E Elídio Westfall, bênção pura, fui até o fim e compartilhando. Obrigado, Elídio. Eu acho que é a primeira vez que o Elídio comenta conosco. Valeu pelo seu comentário. E Andréia Souza, Andréia já comentou conosco, uma bênção. Pessoal, muito obrigado pelo comentário. Eu sei que é uma lição aí, uma sessão que torna o vídeo um pouquinho maior, mas é muito gostoso dar esse feedback para vocês. Eu não consigo ler todos os comentários aqui, porque nós gravamos e já pegamos aqueles comentários que estão no vídeo anterior, e já publicamos, tá? Mas se você comentar depois disso, não faz mal, Eu agradeço da mesma forma, já antecipadamente, que isso é muito importante, esse feedback, esse contato aqui para
conosco. Beleza, então vamos ao que interessa então, né, pessoal? Agora sim, nós vamos chamar então o nosso amigo Marcos André. O Marcos André, então, ele vai fazer agora a parte do alinhando as doutrinas. Ele vai pegar o tema da lição, alinhar a uma doutrina bíblica, e antes ele inicia com uma oração. Então, nosso amigo, agora é com você. Olá, amigos do canal Entre Linhas, mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus e mais uma vez, pela graça do nosso Senhor, nós estamos aqui unidos para compartilharmos as ideias, os pensamentos, as informações que o Senhor tem nos revelado. E eu fico muito feliz quando leio os comentários ali e vejo que o canal Entre Linhas está sendo relevante para algumas pessoas. Isso me deixa muito feliz. Eu sempre leio todos os comentários. Se você comentou, eu tenho certeza que pelo menos uma curtida tem no seu comentário, porque eu leio e marco lá com uma curtida para que você saiba que eu li. E nessa semana a gente teve um comentário na lição número 1, sobre o quadro Alinhando as Doutrinas. E o Sebastião Camargo, ele me chama de pastor. Nós não somos pastores, o Lúcio comentou a respeito disso comigo. Nós não somos pastores, nós somos pastores apenas dos nossos rebanhos pessoais. A minha família é o meu rebanho que eu preciso tomar conta, os meus colegas de trabalho, as pessoas sobre as quais eu tenho algum tipo de influência. Também tenho o meu ministério na igreja, eu sou ancião da igreja, que é uma espécie de pastor da igreja também. Mas nós não somos pastores naquele sentido mais tradicional, naquele sentido de ser ordenado como pastor, receber salário da igreja, coisas desse tipo. Então nós não somos vinculados à obra de maneira nenhuma financeiramente. Isso é bom, pelo fato de que nós não somos proibidos pela igreja de tratar de assunto nenhum. Então, tudo que um pastor poderia tratar publicamente, nós também podemos tratar. Existem assuntos internos da igreja que nós não podemos tratar publicamente, obviamente, por exemplo, uma disciplina de um membro, coisas desse tipo, nós não poderíamos tratar publicamente, nem o pastor poderia também, mas todo assunto que pode ser tratado publicamente, nós podemos. E nós temos ainda uma liberdade maior pelo fato de não termos vínculo financeiro nenhum com a igreja. Então nós poderíamos tratar de assuntos que de repente um obreiro, uma pessoa que tem vínculo financeiro com a igreja não se sentiria mal em tratar. Então eu só deixo aqui esse ponto, que nós estamos trabalhando aqui, apesar de não sermos pastores, com plena liberdade. A igreja nos dá essa liberdade, a igreja nos estimula a estar fazendo esse trabalho aqui, e eu fico muito feliz em poder estar sendo reconhecido como pastor. Quando ele diz lá que me vê como um pastor, ele me cita como pastor, eu fico muito feliz, porque eu acho que a profissão de pastor é a profissão mais nobre, é uma das profissões mais nobres que existem no mundo. Então que Deus nos abençoe, que possamos continuar transmitindo para as pessoas que nos assistem essa imagem, uma imagem boa, uma imagem de um pastor. E que Deus nos abençoe então. E vamos orar pedindo a orientação de Deus para o estudo que nós vamos fazer hoje. Vamos orar? Santo e bondoso Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de mais uma vez estarmos aqui tratando de assuntos tão importantes. Mais uma vez, Senhor, eu te peço pela tua graça, pela tua misericórdia, que o Senhor nos perdoe os pecados, nos limpe de todo mal e nos encha do teu Santo Espírito, para que assim possamos ser alcançados pelas informações, pelas entrelinhas, por tudo aquilo que o Senhor deseja nos revelar através da tua palavra. Nós pedimos também, Senhor, pela tua graça, que o Senhor visite cada lar, cada pessoa que nos acompanha, dando a proteção, dando o cuidado que nós necessitamos, e que o Senhor continue nos guardando até a vinda de Jesus. Por isso te pedimos e te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos, esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos uma das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana ela trata sobre os princípios fundamentais da aliança. E aqui já começa a tomar aquele formato que eu falei na semana passada, de que o autor provavelmente vai tomar esse rumo, é dizer que existe apenas uma aliança, e essa aliança ela se renova ao longo da caminhada, ao longo do processo, ao longo da Bíblia, tendo finalmente seu cumprimento em Jesus. Eu creio dessa forma também, creio que a aliança é Cristo o tempo todo, toda vez que Deus faz
uma promessa, Deus faz uma renovação da aliança, ele está simplesmente oferecendo novamente Cristo na linguagem peculiar daquela época. Na parte de domingo, o autor fala de 3 fundamentos da aliança. O primeiro é o fato de que a aliança está fundamentada em Deus. Deus faz a promessa baseada em si mesmo, juramentando por si mesmo, né? Ele cita lá Hebreus no capítulo 6, verso 13, verso 17. Esses versos, eles falam que Deus, quando encontrou com Abraão, não tendo por quem jurar, não tendo alguém maior do que ele por quem jurar, jurou por si mesmo, ou seja, fez a promessa baseado no seu próprio nome, baseado na sua própria confiança, né? E a parte 3 aqui desse aspecto é o cumprimento da aliança, o pagamento pela aliança, o pagamento devido, né? Deus tem um pagamento a oferecer, o ser humano tem também uma parte a oferecer. A parte de Deus é Jesus. Não há falha, né? Não há falha no cumprimento disso. Em Isaías 42, nós estudamos largamente sobre isso, e o livro de Hebreus também fala que Jesus é o sacrifício perfeito, é o cordeiro perfeito, sem mácula, é o sumo sacerdote perfeito. Então não há falha nesse aspecto. Mas o aspecto 2 que ele destacou aqui é a nossa obrigação para com a aliança, que é o cumprimento da lei. E nós vamos tratar hoje sobre isso, sobre a nossa doutrina número 19, que é a doutrina que trata da lei. Por que é importante a gente tratar? Porque no meio cristão brasileiro, a maioria dos cristãos brasileiros, eles são dispensacionalistas. O que são os dispensacionalistas? Eles dizem que o plano da salvação ele foi dividido em dispensações, ou seja, em fases, e essas fases elas são diferentes entre si. Por exemplo, Deus conversou com Abraão para fazer um acordo pela fé, chamou Abraão para que pela fé ele acreditasse em Jesus e por isso fosse retirado da sua terra e coisas desse tipo. Isso não há questionamento na Bíblia e nem no meio evangélico não há questionamento quanto a isso, quanto a essa aliança, que a aliança feita com Abraão é a aliança válida, né? Tanto que o apóstolo Paulo, ele usa isso, falando aos Gálatas, né? Ele usa a aliança feita com Abraão para defender a justificação pela fé. Só que o meio dispensacionalista, eles dizem que esse contrato, né, essa aliança, ela durou até o Sinai. No Sinai, quando Deus dá suas leis, ele tem então uma nova dispensação, um novo acordo, uma nova aliança. E essa aliança da lei, ela começa a valer a partir do Sinai, e todo o Antigo Testamento ali, o contexto do deserto, o contexto da entrada em Canaã, até o nascimento de Jesus, faz parte dessa dispensação da lei, né? Nesse período, para você se salvar, você precisava guardar a lei, né? Então esse é o posicionamento. Não havia salvação pela fé ali, justificação pela fé, não havia nesse período, era pela lei. Então quando Jesus morre, interrompe-se, né? Porque a aliança da lei ela falha catastroficamente, né? Ninguém conseguia guardar a lei, a Bíblia é muito clara a respeito disso, não há um justo, um só sequer. E segundo eles, então pela falha dessa aliança, dessa aliança que foi feita com Israel, Jesus vem e cancela essa aliança feita com Israel, a aliança da lei, e começa uma nova dispensação, ou melhor, é resgatada a dispensação de Abraão, por isso que Abraão é citado lá. E no final dos tempos, depois da tribulação, segundo os dispensacionalistas, volta novamente a aliança da lei para salvar Israel. E assim todo Israel será salvo, como diz lá em Hebreus no capítulo 11, em Romanos no capítulo 11, a partir do verso 25. Então, quando nós cremos que existe uma só dispensação, que existe um só acordo, que existe uma só aliança, nós estamos defendendo que a aliança, que Abraão ele precisou guardar a lei, né? E Deus fala, né? Eu te chamei, Abraão, porque você foi fiel a todos os meus mandamentos, você foi fiel a todos os meus preceitos, né? E também há uma obrigação para com a lei na nova aliança. E aí a questão da nova aliança ela é polêmica porque as pessoas dizem, não, na nova aliança não tem obrigação para com a lei. Então,
Para fechar aqui o nosso quadro Alinhando as Doutrinas, eu gostaria de ler a Nova Aliança no Novo Testamento. E está no livro de Hebreus também, no capítulo 8, a partir do verso 10, que diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis e também sobre o seu coração escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que é a nova aliança? A nova aliança, ela não é feita com gentios. Ela é feita com a casa de Israel e com a casa de Judá. Outro aspecto importante. Esta é a aliança. 2 pontos. Na sua mente e no seu coração escreverei as minhas leis. Então a lei de Deus, ela pelo contrário, ao invés de ser cancelada, ao invés de haver uma desobrigação para com a lei de Deus na nova aliança, pelo contrário, essa lei ela é exaltada porque ela é impressa já no coração dos membros, dos participantes dessa nova aliança. Então a lei de Deus, que era escrita em tábuas, que era escrita em pedra no passado, hoje ela é escrita no coração daqueles que se propõem a participar dessa aliança com Cristo. Então que Deus nos abençoe e que nos capacite para que possamos cumprir a aliança feita com o nosso Deus. Eu termino aqui a minha participação e você agora continua lá com o Alexandre, com o Ricardo e com o Lúcio em Campo Mourão, e eu volto no final para orarmos juntos. Um abraço e até daqui a pouquinho. Valeu, Marcos. Obrigado aí pela sua oração, pelo alinhamento às doutrinas. Valeu, parceiro. E agora então nós vamos seguir para na ponta da linha. Lembrando que na ponta da linha nós já inseriremos as entrelinhas, ok, pessoal? O Ricardo já vai fazer o gancho, já vai puxar para o hebraico e trazer todos aqueles detalhes que eu já coloquei na introdução. Então, Ricardo, traz para nós aqui na ponta da linha de sábado. Então, sábado, os princípios fundamentais da aliança. Na ponta da linha, Ricardo. Vamos lá. Bom, gente, primeiro nós vamos dar uma passadela pelo verso áureo, né? O verso para memorizar. Vamos lá, a tradução que está aqui na lição. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aí tem 2 expressões, gente, aqui que chamam a atenção nesse verso. A primeira expressão é a principal, é aquela que nós vamos estudar o trimestre inteiro, que é a questão da aliança. A expressão et berit. Essa expressão, gente, et berit, ela significa aliança, pacto, união ou tratado. Se a gente for analisar a pictografia da expressão berit, ela se escreve com um bet, um ret e um tav. Nós podemos também, ela pode ser tanto pronunciada berit como brit. E o mais normal, mais comum quando se fala, vamos dizer, em aliança, nova aliança, é a Brit Hadashah, não se utiliza Berit, se utiliza Brit. Mas tudo bem, e a pictografia, gente, é como a escrita hebraica começou. E as letras eram com base em coisas concretas. Então, para a gente entender, então a gente volta para isso. Então vamos lá, primeira letra, o Bet é uma casa. O resh, ele é cabeça. E o tav é justamente pacto ou acordo. Então seria mais ou menos assim, um acordo entre a casa e o cabeça. Aí nós poderíamos explorar isso sobre vários aspectos. Sobre um aspecto corriqueiro, um aspecto, vamos dizer assim, da ótica comum do povo. Seria um acordo, poderia ser um acordo, da casa com o ancião, com o cabeça. Num sentido maior, no sentido da sociedade da época, seria um acordo da toda a comunidade, todo o clã, toda a família com o
líder, com o ancião, com o chefe, com o cabeça. Num sentido espiritual, seria um acordo do povo, do Israel, seja ele literal, seja ele espiritual, com o cabeça. Quem seria esse cabeça? O cabeça seria o Messias, seria o Deus vivo, Deus encarnado. Então, podemos fazer esta análise também. Agora, tem outras questões que eu vou falar agora, só que eu não vou falar no sábado, eu vou falar no domingo, que eu vou explicar a diferença entre a Berit, que seria a aliança, e a Ketubá, que seria o contrato. Eu vou deixar isso para o domingo. Vamos seguir, gente. Agora, a outra expressão também que se destaca aqui é essa expressão propriedade peculiar. Porque nós temos aqui Moisés, ele sobe para o monte e Deus o instrui o que ele iria falar para o povo. E quando ele desce, ele explica justamente isso, que se o povo, se eles ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar. E a expressão hebraica é esgular. Esgular é interessante, que tudo bem, pode ser propriedade, mas por que foi traduzido por propriedade singular? Porque ela, além de propriedade, ela guarda uma correlação com virtude. Então esgular também pode ser virtude. Vocês serão a minha virtude, um reflexo da minha virtude. Se vocês ouvirem a minha voz, seguindo os meus passos. Também pode significar remédio. Pode significar recurso. Vocês serão o meu recurso. Pode significar atributo, ou seja, aquele povo iria refletir os atributos do Eterno. Seria um instrumento utilizado, um recurso utilizado pelo Eterno para fazer algo, que depois, quando a gente explicar a aliança, a gente vai entender. Mas pode significar também tesouro. Vocês serão o meu tesouro, pedra preciosa. E também pode significar, esgular, também pode significar minha preciosidade. Então vamos lá, se destaca aqui propriedade, a propriedade do Eterno, virtude do Eterno, um remédio que o Eterno utiliza, obviamente não para si, porque não tem nenhuma enfermidade, mas provavelmente para curar a própria humanidade, o recurso a ser utilizado pelo Eterno, um reflexo do atributo do Eterno, um tesouro do Eterno, uma preciosidade do Eterno. Beleza, vamos seguir agora, gente. Essa lição dessa semana, o próprio autor da lição já mais ou menos ele fala o seguinte pra gente. Olha, que a lição é um resumo do que vai ser estudado no trimestre. E eu agora, palavras minhas, e o sábado é um resumo da lição. Então nós temos o sábado como sendo um resumo da lição da semana, e nós temos a lição da semana como um resumo do trimestre. E o Alexandre falou aqui atrás das câmeras, e a lição do trimestre é o resumo da Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse. Agora, como fazer, gente, com esse sábado? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um apanhadão, um corridão da aliança. Vamos lá, gente. A aliança, ela edêmica, vamos dizer assim. Primeiro, a aliança é uma só. A Berit é uma só. Berit é uma união entre ela é uma união entre o Eterno, entre o Criador e a criatura. A aliança. Então nós temos lá a edêmica. Pré-lapsária, nós temos a construção de uma relação criador-criatura sem contaminação de pecado. É o que nós chamamos do Yetzer Hatov. E ela tinha como base obediência, tinha como base escolha. A partir do momento que o Criador fez a humanidade, ele se autolimitou, colocando nesta criatura o elemento livre-arbítrio, liberdade de escolha. O homem poderia optar por se afastar,
do Criador, se afastar do Eterno, e poderia também não voltar para Ele. Então nós temos uma primeira aliança baseada em obediência e liberdade de escolha e livre-arbítrio. Não propriamente uma primeira aliança, mas uma faceta desta única aliança. Ocorre que ao longo daquilo que muitos chamam de várias alianças, mas não é, são facetas de uma mesma aliança, sempre haverá hadashah, sempre haverá renovo. Se há renovo, é porque antes havia aliança. A aliança, ela sempre é renovada em razão de peculiaridades que acontecem ao longo do tempo com a criatura. Então a criatura opta por ser parecido, semelhante, igual a Deus e ter conhecimento do bem e do mal. Aí há um desalinho, há um desalinhamento. Em razão desse desalinhamento, há necessidade de um renovo. E aí onde vem uma aliança feita com Adão e Eva após o lapso, após o pecado, após eles terem o Yetzer Hará introduzido a sua natureza, a formação má, se abriu os olhos, agora você tem conhecimento de bem e do mal. Então há um realinho, hadashah, um renovo. Ok. Em razão de Adão até Noé, a raça humana ter novamente se desalinhado na aliança, porque a aliança é união entre Criador e criatura. Eles fazem juntos aquilo que eles não poderiam fazer sozinhos. Mas espera, mas Deus não é todo poderoso? O que Ele precisa do homem? Gente, Ele se autolimitou quando introduziu livre-arbítrio, liberdade de escolha no ser humano. Não que o homem tenha mais poder do que ele porque possa se afastar dele, mas Deus, em razão de sua natureza, de amor, inclusive de unissapiência, não podemos questionar esse tipo de coisa, ele se autolimitou na relação criador-criatura, possibilitando ao homem ter liberdade de escolha, liberdade de poder rejeitá-lo. Então, por isso que ele precisa do homem para resgatar. Então, a Berit, o acordo do cabeça, do Resh, com a casa, o planeta, com a humanidade, é justamente esse. Deus, não é que ele precisa, mas como ele introduziu o livre-arbítrio, o homem só volta se ele quer. Este é o elemento do homem nessa aliança, nessa união. A liberdade de escolha. Eu preciso do Senhor, me ajude a voltar, me dê condições de voltar até ti. E a emuná é justamente isso. A emuná em Cristo é a condição que o homem precisa, que também vem de Deus, a fé também vem de Deus, para voltar. Este elemento ele já é introduzido ali no Éden. Mas, de novo, tem aquela contaminação, a humanidade fica terrível, os seres humanos antes de diluviano faziam coisas absurdas, e até que há necessidade de um realinho da aliança, da Berit. A cabeça e a casa, o Criador e o povo, eles se desalinharam de tal maneira que houve um realinho dessa aliança. Não é uma nova aliança, mas é uma aliança renovada. Ela não deixa de ser a mesma. Ela apenas ganhou outros tons em função da realidade que se construiu. E aí nós temos agora uma Brit, uma aliança com Noé. Esta aliança, ela é uma aliança na arca, que nós vamos falar melhor sobre isso na lição de segunda-feira. Depois, gente, esta aliança, que foi uma aliança também, de certa forma, alegoricamente, nós podemos trazer para os tempos do fim apocalíptico, fechamento de porta da graça. Assim como a porta da arca se fechou, a porta da graça irá se fechar no finais dos tempos. Então nós também temos elementos agora com uma aliança abrâmica, da semente. Mas
esta aliança com Abraão que já estava avançado em idade, já tinha 99 anos, e se promete que todas as famílias na terra serão abençoadas em ti, Abraão. Farei de ti nações. Qual é a característica dessa terceira, dessa segunda, dessa primeira que une? A primeira aliança com Adão, gente, era uma aliança de resgate para Adão, humanidade. A segunda com Noé, idem. Se o Deus não tivesse poupado um remanescente, não haveria resgate, haveria perecimento. Então aquilo também é um outro elemento daquele resgate que foi prometido para Adão e Eva. A aliança de resgate, vocês voltarão para mim. Vocês voltarão para a terra que eu fiz para você, no quartinho de criança que eu fiz para meu filho, coloquei todos os presentezinhos, todos bonitinhos, vocês voltarão para esse quartinho, vamos dizer assim. E em Abraão traz novos elementos, o elemento da humanidade. Então essa aliança ela começa com Adão, numa promessa para a humanidade. Ela vai para Noé, novamente uma promessa para a humanidade, de salvação, de resgate dentro da arca. Depois eu vou trazer alguns elementos hebraicos da palavra hebraica. Depois ela de que a terra nunca mais seria destruída de novo pelas águas. Depois com Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, a tua semente será. Porque daquela semente de Abraão veio o Mashiach, veio o Messias, que também se introduz como um fator nessa Berit, nessa aliança. Ele, na verdade, é o Uresh do Berit. Nós somos o Bet da casa, o planeta que está precisando se encontrar com o cabeça, com o ancião. Vamos lá, continuando. Depois no Sinai, gente, no Sinai nós temos que elementos? Nós temos os elementos da Torá escrita. Nós temos ali Moshe e um povo, porque daquele povo viria o Mashiach, viria Yoshua, daquele povo viria a salvação. Do mesmo jeito que de Abraão viria a salvação, da semente de Abraão viria a salvação, da semente de Jacó, dos filhos de Jacó, de Judá especificamente, viria a salvação. Yoshua é semente de Adão, Yoshua é semente de Sem, Yoshua é semente de Jacó, Yoshua é semente de Judá. E vocês percebem aí os desalinhos em razão do pecado do povo e os realinhos. Deus fica sempre Hadashah, renovando, renovo, sempre uma aliança do renovo. Nós, a humanidade, né, o Bet lá do Berit, sempre tentando se afastar, e o Uresh, o cabeça, tentando nos resgatar, tentando nos aproximar. Não à toa é a parábola do pastor e da ovelha perdida. E depois do Sinai nós temos ali aqueles elementos da Torá em pedra. Mas no livro de Jeremias, lá no Velho Testamento, fala de uma Brit Hadashah, né, de uma aliança do renovo, com elementos mais bem descritos. Tanto na Torá também fala dessa Brit Hadashah. Mas que elementos seriam esses? Como no Sinai a aliança era em pedra, o sacrifício era feito em animais, agora há um realinho, porque não adianta, porque o povo ele insiste, obviamente, em se afastar. Então precisa relembrar o povo, precisa realinhar o povo. Então vem a Hadashah, realinhada, não é cancelada, ela é realinhada. E esta Hadashah, ela já falava no livro de Jeremias, lá dos profetas. Ela vai escrever aquela lei no coração. Ok, gente, o autor da lição ele termina com várias perguntas que serão respondidas ao longo da semana. O que significa aliança? Nós já adiantamos algumas coisas já aqui. Quais os elementos que compõem a aliança? Nós já adiantamos também alguns elementos aqui da aliança. Que aliança Deus fez com Noé? Já adiantamos alguns elementos também, alguns pontos aqui. Que esperança podia ser encontrada na aliança de Abraão? A semente, a descendência dele, que é o próprio Salvador. Dele vem o Salvador, já adiantamos. Seria a aliança apenas um acordo ou ela tem aspectos relacionais? Vamos falar isso agora no próximo dia. E qual é a essência da nova aliança? Que também nós vamos falar disso agora no domingo e na segunda. Ok, Ricardo, então agora domingo, fundamentos da aliança na ponta da linha. Bom, vamos lá, gente. Primeira coisa, primeira linha nós temos lá o Bereshit, né? Temos o Gênesis 17:2. Vamos dar uma lida lá.
17:2. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandiosamente. Aqui, gente, primeira coisa que eu quero fazer é uma distinção, tá? Entre qual é a diferença entre aliança e entre contrato. A gente tem berit ou brit, aliança. Eu trouxe um comentário aqui, o rabino Jonathan Sacks. Ele fala que o contrato, gente, ele é feito de interesses de duas partes, interesses mútuos, onde um faz uma coisa em troca de o outro faz outra coisa. A aliança, ela não trata de interesses, segundo esse rabino, nesse ponto eu concordo com ele. Ele trata de identidade. Então a gente tem, vamos lá, nós temos num contrato nós temos um vínculo com cláusulas que ajustam vontades. Contrato, na alegoria bíblica, nós estamos falando de ketubá. Nós estamos falando, a ketubá é um contrato de interesses, é um contrato de casamento. A Bíblia inteira acompanha aquela alegoria que o Eterno, que o Yeshua é o noivo, que o pai, né, Deus o pai, vamos dizer assim, seria o pai do noivo, e Yeshua o noivo, e a igreja. A igreja, ela seria a esposa. Então, nesse sentido, nós temos uma aliança. O bet de berit seria a esposa. Uresh seria o esposo, seria Cristo. Então, nós temos lá a esposa, a congregação, que seria o bet, a congregação de Yeshua, aqueles que creem em Yeshua, e Uresh. E nós temos o Tev, o Tav, no caso, que seria a aliança, o que une, o que torna os dois com uma única identidade, é um vínculo identitário. Isso que seria a aliança. Agora, existe a aliança com contrato. Pode existir contrato sem aliança, mas nesse caso bíblico, a aliança nos dá uma identidade de esposo, a igreja, esposa casada com o esposo Cristo. E a relação, a aliança é o que traz a identidade para a igreja. Então, nesse sentido, nós temos aliança. E o contrato? O contrato é o Aseret HaDevrot. O Aseret HaDevarim, seriam os ditos do Eterno. Os 10 mandamentos. Ah, mas só os 10? Não, gente. Aqueles 10 mandamentos, aqueles ditos, vamos dizer, aqueles 10 ditos do Eterno, eles resumem, eles de certa forma são uma síntese de amor a Deus e amor ao próximo. Olha aí novamente, Criador e criatura. Olha aí novamente, esposo Cristo e igreja. Toda a relação da aliança, Uresh, o cabeça, o Cristo, com a igreja, se resume a amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta é a ketubá. Este é o contrato de casamento feito entre esposo e esposa. Isso não é aliança, isso é ketubá. Mas isso integra a aliança. E quando nós falamos do Sinai, nós temos a ketubá em pedra. Nós temos a ketubá em pedra, o contrato em pedra, lá no Sinai. Só que a Brit Hadashah, a aliança renovada, ela, como fala nos Hebreus, ela é superior. Por quê? Porque não vai ser mais escrito em pedra, vai ser escrito no Lev, que Lev é mente ou coração, aquilo que o apóstolo Paulo explica em Romanos. Conflito da carne, depois você soluciona os conflitos, você escreve a lei no seu coração, daí você tem a Torá do Espírito, a instrução do Espírito, e ela entra em conflito com a instrução da carne, e depois vem a instrução de Yeshua, tudo aquilo que nós já explicamos em Romanos. É muito interessante, a gente tem aqui uma playlist, né, Lúcio? Para vocês darem uma olhada lá, livro de Romanos, livro de Gálatas, a gente falou muito sobre isso. Então tá, gente. Aí nós temos o quê? Nesse texto, gente, nós lemos aqui, nós temos agora Abraão, 99 anos de idade, e a expressão utilizada aqui de Abraão, o contexto, vamos falar do contexto primeiro, o contexto era todo para Abraão não crer. Sara já era avançada de idade, ele já tinha tido Ismael, já tinha tido alguns anos que ele já tinha tido Ismael,
E El Shaddai aparece para ele. E o detalhe interessante, gente, aqui de El Shaddai, que foi traduzido como Todo-Poderoso, é uma tradução totalmente aceitável. Mas eu trouxe alguns comentários aqui interessantes. Ó, gente, fazia 13 anos que Ismael tinha nascido quando isso aconteceu. Então vamos lá. Scofield, ele fala o seguinte: é lamentável que Shaddai tenha sido traduzido por Todo-Poderoso. O nome Ele, Elohim, já é suficiente para traduzir a questão da onipotência. Adam Clark, El Shaddai fala que El Shaddai, aquele que derrama bênçãos. Por quê? A expressão hebraica que deu origem a Shaddai é Shad, que ela significa derramar. Shaddai significa derramar. E o Shad significa, gente, o seio da mãe. Então El Shaddai é o Deus que derrama bênçãos. Todo derramar de bênçãos é um realinho. O derramar de bênçãos para Adão e Eva que caíram em pecado é uma maneira de realinho. O derramar de bênçãos para Noé, para que eles não perecessem no dilúvio, é um realinho. É o leite materno, vamos dizer assim, é o leite materno do eterno. Até ficar uma frase interessante, né? E em Abraão também, porque, gente, vocês imaginam como que estava o pensamento daquele povo naquela época? A quantidade de histórias da criação, de histórias de como se salvar, que deveriam estar se proliferando se não saísse de Abraão uma bênção, uma possibilidade de um realinho. E esse realinho vai de Abraão, depois ele segue Abraão, Isaac, Jacó, os filhos dele, todos os filhos, as 12 tribos, a tribo de Judá e Yeshua. Esse é o Shaddai, esse é o derramamento do leite, vamos dizer assim, o leite espiritual, né? Agora vamos lá, gente. Tem uma questão aqui, agora vamos mais na ponta da linha, da lição da semana. O autor da lição, ele vai falar muito sobre essa palavra berit, que a gente mais ou menos explicou aqui, e ele vai trazer um comentário de John Arthur Thompson, que fala que a palavra berit, que a sua origem ela não é muito clara. Nós já trabalhamos algumas possibilidades, né, da origem dela, porque é uma língua muito antiga, já falamos que ela foi escrita em pictografia, né, símbolos de coisas concretas. O bet, casa, como eu já expliquei, o resh, cabeça, por exemplo, o alef é a cabeça de um boi, entre outras coisas assim. E ele vai falar o seguinte, gente, ele vai falar que essa expressão ela pode significar também o testamento. Pense na pictografia. Aqui está o último desejo. Pense na pictografia que eu falei. Casa, cabeça, acordo. E aqui ele traz essa informação aqui, testamento. Vocês podem perfeitamente construir uma historinha. Um ancião na casa, próximo de morrer, e dizendo como ele deseja que seja dividida a propriedade dos seus herdeiros, como ele deseja que continue a coisa depois que ele não estiver mais ali. Então esta expressão, essa questão de testamento, último desejo, mesmo que ela não seja algo assim 100% confiável, é uma especulação com base em algumas evidências literárias, coisa e tal, ela guarda alguma relação com a pictografia, o mesmo autor da lição não fazendo essa relação aqui. E depois ele fala que o uso religioso, é interessante essa distinção que ele faz. Ele fala do uso comum, ele fala que o uso comum seria homem com homem, e o uso religioso seria do homem com Deus, que seria uma metáfora do uso comum. E como o domingo fala de fundamentos da aliança, ele apresenta para a gente 3 fundamentos. Que Deus confirmou as promessas da aliança com o juramento, e cita Gálatas e Hebreus. Depois ele fala, a obrigação da aliança era a obediência da vontade de Deus, expressa no Seret HaDevrot, nos 10 ditos, nos 10 mandamentos, Deuteronômio 4:3. Só que o ser humano
não consegue cumprir aquilo plenamente para ser salvo mais, porque houve o desalinho, o desalinhar. Então nós temos o quê? Cristo e o plano de salvação era o meio pelo qual a obrigação da aliança do item 2, que o autor da lição fala aqui, a obrigação da aliança de Deus fosse finalmente cumprida. Isaías 42. E por fim, gente, no domingo, nós trazemos alguns, ele vai falar aqui do sistema sacrificial. Nós vamos fazer assim um rápido passeio também pelo significado. Então vamos lá. Tinham várias ofertas, não vamos falar de todas elas, porque senão o tempo não dá. Mas vamos lá. Tinha uma oferta, vamos dizer, o cordeiro. Cordeiro era um símbolo de Cristo. A aliança precisa, o comum dessa aliança é derramamento de sangue, desde do Éden até a Brit Hadashah. Até o sangue é o que une identitariamente o povo ao cabeça. A morte é o que une. A morte do cabeça, a morte do Mashiach, a morte de Yoshua, para nos trazer salvação. Ele veio, houve derramamento do sangue para nos possibilitar essa salvação. Agora vocês vejam, o sangue do cordeiro, assim como o sangue do cordeiro simboliza Abraão, que levou o seu filho para sacrificar de acordo com a ordem de Deus. E Deus substituiu com um cordeirinho. Aquele cordeirinho que serviu de vestes, também para Adão e Eva, também é cordeiro. Esse cordeirinho, ele era oferecido em sacrifício pelo pecador, e esse cordeirinho se chamava Hatat. E o pecado também é Hatat. Então, o pecador passava o Hatat para o Hatat, este pecado passava para o cordeiro, o Kohen Hagadol pegava esse sangue, símbolo de que esse pecado teria sido transferido. Aí ele ia e aspergia nas cortinas do Mishkan HaKodesh, do tabernáculo, como se o pecado tivesse sido transferido para o tabernáculo. Aí no Yom Kippur, que acontecia uma vez por ano, era feito um sorteio de bodes, e esse pecado seria transmitido para um bode que iria para o deserto, e iria perecer no deserto, que seria, dentro do nosso entendimento, seria o Satanás, seria o bode de deserto. Então, pecado transferido para o cordeiro símbolo de Cristo, para o Mishkan HaKodesh, no caso que seria o planeta, e depois para o próprio que deu origem, vamos dizer assim, ideológica para isso. Agora vamos para a minha última participação, que é da segunda-feira. Ok, então avançando para a segunda-feira, aliança com Noé, na ponta da linha, Ricardo. Bom, essa semana de novo começamos com um verso, Bereshit, lá no Gênesis 6:18, que vai falar o seguinte. Vamos lá. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. A expressão de novo aqui, gente, et berit. E aqui vocês percebam novamente, né, aquela questão da pictografia. Nós temos o cabeça aqui, que é o Eterno, e agora, gente, o bet, que é a casinha deles por um tempo foi a arca, durante o dilúvio, que Deus deu proteção para eles. Então a aliança aqui entre aqueles que estariam a salvo dentro da arca e o cabeça, e o Reish, que é o Eterno. A gente tem alguns elementos aqui muito interessantes, gente, que eu trouxe para vocês. Arca em hebraico é tevá, que significa caixa. Arca significa também púlpito. Pode significar a palavra escrita, e também neste que é deste contexto, que significa também a arca de Noé. Então, naquela noção novamente de alinho e desalinho, houve um desalinho em razão do pecado, que a berit, né, a relação de identidade entre Criador e criatura, que era a imagem e semelhança de Deus, houve um desalinho. Foi introduzida a questão da desobediência, afastamento com Deus. Em razão disso, houve um renovo da mesma aliança. É um renovo, não é uma aliança nova. Um Hadashah,
um renovo da mesma aliança, porque aquela primeira aliança ela foi com base na palavra, Vaiomer Elohim, e disse Deus. E essa palavra, quando nós fazemos aquele estudo dentro de Drash, comparação de texto, nós vemos lá Gênesis, Novo Testamento, quando fala Yeshua é a palavra, no princípio era o verbo, Bereshit era Homer, ou seja, o princípio era o verbo, era a palavra que deu ordem ao caos, aquela primeira aliança que deixou o planeta e o ser humano em perfeito, tamim. Inclusive a expressão que é utilizada aqui para Abraão é tamim, para Abraão não, para o povo, que se vocês andarem na minha palavra, vocês serão perfeitos. Expressão tamim. Houve esse desalinho da aliança harmonizada, perfeitamente harmonizada pela palavra, Yoshua, Criador, o verbo que se fez carne. E agora aqui nós temos uma outra palavra, que é a palavra escrita, que alegoricamente na língua hebraica se conecta com a arca. Então veja, a palavra falada que deu origem à criação e a palavra escrita que guardou a humanidade em seu interior. Isso já é uma introdução para um novo renovo, porque depois nós temos a palavra escrita em pedra e agora o homem que tem que guardar a escrita em pedra no seu interior. Vocês perceberam os 4 pontos? Aí que nós encontramos criação, aquilo que é faceta da aliança edêmica, a palavra que criou, depois o homem que foi introduzido dentro do Tavá, dentro da arca, dentro do que alegoricamente é da palavra escrita, mas no renovo é a palavra escrita que foi dada no Sinai que deve ser introduzida dentro da gente, dentro do ser humano, a Brit Hadashah. Aí nós temos alguns pontos aqui, gente, que o autor da lição traz nessa aliança de Noé. E a primeira coisa, ele fala que é a primeira vez que aparece a expressão Brit na Bíblia é com Noé, no sentido de proteger Noé e a sua família. E ele traz a questão aqui, gente, a segunda coisa é que ele faz uma indagação. Vocês imaginem se Deus tivesse chegado para Noé e não tivesse dado a garantia do remanescente ser protegido, do remanescente ser salvo. Vocês imaginem ele sem esta esperança. Então esta aliança também é uma aliança de esperança. É o famoso capacete da salvação, que protege os nossos pensamentos para que a emuná, que é fé em prática, possa continuar sendo desempenhada. Nós continuemos praticando tzedakar. O processo não é pratico tzedakar para ser salvo. Pratico tzedakar porque Yoshua é a minha salvação. Ele protege os meus pensamentos. Se eu não tivesse essa esperança, a possibilidade não, a humanidade estaria terrível, o ser humano não teria condições de fazer o bem, sem essa esperança de que já fui salvo e por isso devo retribuir, e por isso devo emunar, botar a minha fé em prática, por isso preciso de tzedakar, colocar os atos de caridade em prática. Um outro ponto interessante da segunda-feira, gente, é o seguinte: nós encontramos essa aliança adâmica em Mateus 25, 38 e em Lucas 17, 26, ela é trabalhada pelo próprio Messias de uma forma alegórica. No sentido de quê? No sentido de transferir alguns elementos do estudo disso para a escatologia, fim dos tempos. E é isso que o Adventismo faz, a questão de porta da graça. Fazemos um paralelo, uma comparação lá entre o fechamento da porta da arca e o arrependimento no final dos tempos, pouco antes de Cristo voltar, que é falado lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse nós encontramos que haverá um momento em que quem aceitou a Cristo que continue faz o mal, continue fazendo o mal, que faz o bem, continue fazendo o bem. Então também é trabalhado esses elementos desta faceta da aliança de Noé com o final dos tempos. Eu encerro aqui a minha participação. E já chama o Alexandre. E agora eu já chamo o Alexandre como Lúcio, voz do além,
bem falou. Avançando então agora, terça-feira, aliança com Abraão. Na ponta da linha, Alexandre. Bom, na lição de terça-feira, na de quarta, na de quinta, o autor vai seguir passando por várias alianças. Na de terça, ele vai falar da aliança com Abraão, na quarta com Moisés e na quinta, aquela que seria chamada de nova aliança. Na lição de terça-feira, então, a aliança com Abraão se centra em duas passagens básicas. Eu diria que uma delas é Gênesis 12, 1 a 3, e a outra é Gálatas 3, 6 a 9. Gênesis 12, 1 a 3 tem em especial a passagem de Gênesis 12, 3, em que é feito o chamado para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei. E na sequência vem uma série de promessas que Deus faz para Abraão. A primeira delas: eu abençoarei aqueles que te abençoarem, eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E por fim, em ti serão benditas as famílias da terra. É muito interessante porque essa ideia de ser bendito, ela se repete entre os versos 1 e 3. Na passagem em que diz, seja tu uma bênção. É interessante porque Abraão é chamado para ser abençoado, mas Abraão é chamado também para abençoar. Esse chamado, ele é condicional, ele depende da aceitação de Abraão. Abraão aceita o chamado de Deus, Abraão aceita o acordo, aceita a aliança, ele se vincula a Deus, ele sai da sua terra e da sua parentela para uma terra que lhe era desconhecida. Ele faz isso e nesse momento ele assina o contrato, ele assina um acordo com Deus. Deus, ele faz tudo, Abraão precisa aceitar e dar o passo inicial. Deus promete engrandecer o nome de Abraão, Deus promete fazer de Abraão uma grande nação, Deus promete abençoá-lo. Mas todas essas bênçãos que Deus oferece a Abraão têm uma finalidade. Essa finalidade está em duas passagens, entre Gênesis 12, 1 a 3. No momento em que diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui já era uma promessa que fazia menção clara ao Messias. E no outro momento, seja tu uma bênção. Nós entendemos que a aliança, ela chama Abraão para que ele seja abençoado e para que ele abençoe os outros. Por fim, nós vamos para a passagem de Gálatas 3, versículo de 6 a 9. Nessa passagem, o cerne dela vai dizer de que Abraão agia pela fé e de que, portanto, os da fé são filhos de Abraão. Aonde está a filiação de Abraão? Muitas vezes nós pensamos, né? Abraão é o símbolo da obediência. Deus mandou e Abraão obedeceu. Mas Abraão obedeceu porque, primeiramente, Abraão creu. Abraão colocou fé, ele praticou aquilo que Deus pedia porque ele tinha confiança em Deus. E ele sai da sua terra, mesmo andando pelo desconhecido, porque embora ele caminhasse pelo desconhecido, ele conhecia o Deus que o guiava. A passagem de Gálatas 3, 6 a 9, ela nos lembra que existe uma continuidade entre nós hoje e a aliança firmada com Abraão lá no passado. E aí, aquela pergunta inicial que o Lúcio fez, qual a diferença entre a nova aliança e a antiga aliança? Ela começa a ser colocada em xeque. Será que há alguma grande diferença entre a antiga e a nova aliança, posto que Abraão, salvo pela fé, considerado pai da fé, e que todos nós hoje, que temos fé, somos tidos como os filhos de Abraão? Será que há essa diferença entre uma antiga e nova aliança? Vamos falar mais sobre isso na quinta-feira depois. Legal, avançando agora então para a quarta-feira, que tem como tema aliança com Moisés. Na ponta da linha, Alexandre. Como vocês podem ver, a sequência que o autor vem trazendo é uma sequência cronológica. O Ricardo passou pela lição do Éden, passou pela aliança do Éden, passou pela aliança inicial agora com Abraão, passou antes disso pela aliança com Moisés, com Noé, passou pela aliança com Abraão e agora a gente segue a história na aliança com Moisés. O texto base para a lição de quarta-feira vai ser Êxodo 6, do versículo 1 até o 8. E é interessante porque num primeiro momento o texto vai resgatar a aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Deus, quando se apresenta como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Significa que as alianças, essa série de alianças aqui, não são novos contratos pura e simples, não são rompimentos e novos vínculos estabelecidos. Elas têm uma mesma raiz, elas têm um mesmo vínculo, que são todas as histórias dos ancestrais, as histórias passadas. O vínculo ele vai sendo reafirmado para um novo grupo, para uma nova comunidade, que tinha relações de herança, de continuidade com a comunidade anterior.
Como a gente percebe isso? Nessa recorrência constante ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E é muito interessante, porque cada aliança vai demonstrando novos aspectos dessa aliança que Deus oferece para nós. Cada aliança, cada momento, vamos entender assim, alianças aqui não enquanto contratos diferentes, mas enquanto momentos diferentes. Cada momento ele agrega um pouco mais em conhecimento, em compreensão daquilo que está sendo revelado. O autor ele traz na abertura da lição de sábado a ideia da verdade presente. A ideia da verdade presente é uma ideia muito cara a nós adventistas, que entendemos que a revelação da mensagem não acontece de forma total. Ela vai acontecendo de forma recorrente, sendo sempre construída sobre os pilares que já foram estabelecidos pela geração anterior. Então, o processo de crescimento do conhecimento da verdade, ele é contínuo e ele é num crescente. O que Deus vai falar nessa aliança com Moisés em Êxodo 6, 1 a 8? Essa aliança não é com Moisés propriamente, mas é com o povo. Uma aliança que retoma Abraão, Isaac e Jacó. E ela está pautada pela ação de Deus e não pela ação de Moisés ou pela ação do povo. Olha só as coisas que Deus promete. Vos tirarei do Egito. Deus vai terminar com a servidão. Ele fala que ouviu os lamentos, ouviu o gemido do povo. Ou seja, e aí Deus vai falar, e me lembrei da aliança. Será que Deus havia se esquecido da aliança? Esse me lembrei ele pode ser entendido também como eu não me esqueci da aliança. Mesmo no meio do gemido, quando você acha que Deus te esqueceu, Ele te lembra, olha, eu não me esqueci, eu me lembro da aliança. E eu virei em socorro, e Ele vem em socorro aqui. Ele promete que vai tirar o povo do Egito. Ele promete, na sequência, que ele vai guiar o povo. E ele promete que o povo vai ser o povo dele. E que ele será o seu Deus. Essa ideia do vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus, ela é constante nas alianças. E por fim promete a terra que é de Abraão, aquela mesma terra da aliança com Abraão. É muito interessante porque em Êxodo 6, 7 vai falar o seguinte, que ele tomará por povo, tomarei por meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirou da terra do Egito. Percebe que não se trata aqui do povo aceitar o Senhor como Deus. Deus já é Deus. O povo vai tomar consciência de que Ele é Deus. Deus vai tomar o povo para si e vai levar o povo ao conhecimento pleno de que Ele é Deus, o Deus que os tirou da terra do Egito. A gente entende então que o tirar a terra do Egito aqui se trata também de Deus se revelar ao povo enquanto Deus e levar o povo ao conhecimento de Deus. Deus faz tudo isso. Deus faz, Deus age, Deus salva, Deus resgata, Deus promete, Deus toma o povo para si. E só então, depois de ter feito tudo, vem Êxodo 20, em que é dada a lei, em que é pedido que o povo obedeça o mandamento. O mandamento, portanto, ele não se situa como o ponto fundador da experiência religiosa ou como o ponto fundador da fé. O mandamento, ele é um ponto que acontece depois da experiência, depois do conhecimento, depois do contato. Eu não conheço a Deus a partir do mandamento. Conhecer a Deus me leva a guardar o mandamento. O processo de estabelecimento da aliança começa com uma ação do divino e termina com uma resposta de obediência do humano. Foi assim com Noé, foi assim com Abraão, foi assim com Moisés e continua sendo assim ainda hoje. Primeiro Cristo morre, depois nós aceitamos. Primeiro Deus chama Abraão, depois Abraão sai. Primeiro Deus avisa Noé e provê o modo da salvação. E aí Noé assume para si a tarefa de construir a arca sob orientação divina. Então sempre a iniciativa, nós percebemos, ela parte de Deus, aquele que quer salvar. Como diz Abraham Joshua Heschel, é Deus que busca o homem. Podemos seguir agora para quinta-feira. Legal. Avançando então agora, quinta-feira,
que tem como tema a nova aliança. Na ponta da linha, Alexandre. A lição de quinta-feira vai falar dessa nova aliança de Jeremias 31 a 33. Nesse texto, textualmente é dito, nova aliança. Nova aliança. Espera lá, quer dizer então que as antigas alianças não existem mais e que a nova aliança inaugura algo novo? Absolutamente novo? De forma nenhuma. Mas então por que nova aliança? O próprio texto de Jeremias 31 a 33 explica. Seus pais anularam a primeira. Como? Mesmo os havendo desposado. Então o texto vai falar uma nova aliança, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Posto que a anularam, mesmo os havendo desposado. Então aconteceu um adultério aqui. E aí a referência imediata que me vem à mente é o livro de Oséias, que vai retratar de uma forma quase alegórica, né? Mas num sistema de tipo e antitipo, o casamento de Oséias, ele vai retratar o casamento de Deus com Israel. Um casamento que é vítima do adultério. Seus pais anularam a primeira aliança. Por quê? Porque traíram. Adoraram outros deuses, não cumpriram com a lei. Vamos lembrar da lição passada, negligenciaram o cuidado do órfão, negligenciaram o cuidado da viúva, oprimiram o pobre. Mudaram os marcos das estradas e dos terrenos. Um povo que se tornou violento, que escravizou seu irmão, que cometeu mal, que teve sangue nas mãos. Um povo que se curvou diante de Balaíns, que ergueu altos a outros deuses, que queimou os seus filhos a Mamon. Esse povo anulou a primeira aliança. Não porque Deus desistiu deles, não porque Deus abandonou eles, mas porque eles rejeitaram a aliança. Quando Deus fala no texto de Jeremias, quando se diz que vai oferecer uma nova aliança, a nova não tem que ser em sentido de inaugural, de primeira aliança, de uma aliança inédita, mas pode ser entendido no sentido de um resgate à aliança, no sentido de que a primeira aliança foi jogada fora, pois eu reconstruo ela, eu estou disposto a refazer a aliança. Isso está presente muito no livro de Oséias, no momento em que Oséias recorrentemente vai atrás de Gomer, sua esposa adúltera, e atrás novamente para casa. E aí promete que vai erguer um jardim para ela, que o casamento vai ser feliz, que haverá fartura, que haverá prosperidade, que haverá felicidade. Essa ideia está presente no livro de Isaías, essa ideia está presente no livro de Jeremias. Vamos ver os termos dessa nova aliança. A lei, ela seria inculcada, ela seria escrita, ela seria impressa no coração e na mente. Então, a promessa aqui é de que vai se fazer uma nova aliança, ou uma aliança renovada. Com que expectativa? Na expectativa da fidelidade. Uma fidelidade que leve à transformação de caráter, que leve à transformação de pensamento, que leve à transformação de prática. A lei é impressa agora na mente e no coração. Se os ancestrais mantiveram a lei na pedra e não viveram a lei, mantiveram a lei enquanto letra fria e não enquanto letra viva da religiosidade prática, a promessa de que nessa nova geração a lei seria impressa na mente e no coração. E por fim agora, essa lei impressa na mente, essa lei impressa no coração, ela vai trazer uma consequência. Serei seu Deus e serão o meu povo. Se você olhar, a promessa de antes, ela está sendo repetida aqui novamente. O que Deus quer, Ele se oferece como Deus. Ele é Deus de fato, Ele espera só ser reconhecido como Deus. Ele quer nos adotar como seu povo. E por fim, João 17,3, a vida eterna. O que é a vida eterna em João 17,3? Agora a gente está falando aqui de séculos distante à frente no tempo em relação a Jeremias. Seria essa mais uma nova aliança? Não. A vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, João 17,3. Conhecer a Deus
Serei seu Deus e serão meu povo. O Deus que quer ser conhecido, o Deus que se apresenta para Moisés no momento do Sinai, o Deus que se apresenta para o povo na peregrinação no deserto, o Deus que se apresenta para Moisés na sarça, o Deus que se apresenta para Abraão e que vai comer na casa de Abraão, o Deus que se apresenta a Noé para salvá-lo do dilúvio, o Deus que se apresenta a Adão logo depois da criação e que lhe oferece a esperança da redenção. Esse Deus que quer ser conhecido e que quer conhecer, é esse o chamado da aliança. Vem, me conheça e agora viva. Veja tudo que eu te fiz, eu já te fiz e agora viva de acordo com isso. Esse é o chamado de Deus para a obediência, esse é o chamado de Deus para a aliança. E é isso que a gente vai estudar nesses próximos 11 dias que ainda faltam. 11 semanas que ainda faltam. O Ricardo quer chegar aqui e dar um alô para vocês também. Pode chegar, Ricardo. Seguinte, gente. Eu estou de máscara porque o Alexandre pode ficar aqui. Eu queria só fazer, não é nem um apelo, é só o pessoal colocar um pouco a mão na consciência sobre um tema. Nós falamos hoje aqui que a aliança, gente, ela não é propriamente só um acordo de vontades, mas é identidades. Então no Éden, a aliança começa quando Deus cria o homem e o identifica como seu. Ele é a sua imagem e a sua semelhança. Há um desalinho na aliança porque esta identidade daquele homem ela é quebrada, deformada. Há necessidade então de um renovamento da aliança porque a identidade foi desfigurada. Então ele renova a aliança e na arca já está algo mais identitariamente semelhante à imagem e semelhança de Deus, porque o povo não era, o povo antediluviano não refletia essa identidade. A aliança é relação de identidade, criador-criatura. Passa o tempo, Abraão, apenas por ali, Abraão, Melquisedeque, provavelmente linhagem de Sem, que refletiam a aliança, relação identitária. Depois seguindo, descendência de Jacó, depois descendência de Judá. Por fim, chega o tempo que o próprio Eterno tem que se fazer carne para resgatar a natureza identitária, a relação de identidade criador-criatura que estava completamente desfigurada. A questão que eu coloco hoje para você, gente, essa lição desse trimestre é só sobre a aliança, correto? Correto. Com o que a Igreja de Deus está se identificando neste mundo? Será que esta identificação com coisa deste mundo não está desnaturalizando a identidade de Deus? E você pensa isso enquanto indivíduo, não estou falando enquanto organização. Não estou questionando o pastor X ou o pastor Y que está sendo, não é que está sendo mandado para fora, demitido por questões administrativas ou não. Estou falando você, irmão da igreja. Com o que você está se identificando aí mundo afora, em plena pandemia? Será que a aliança não está sendo quebrada? Será que você está refletindo essa identidade, essa imagem de Deus? É isso que eu coloco para cada um sem dar maiores preocupações. Isso. Bom, pessoal, essas então foram as entrelinhas, ponta da linha. Espero que vocês estejam aprendendo bastante coisas aí sobre a nova aliança. É um assunto que nós já tratamos aqui nos 4 anos de canal, mas nós esperamos, né, que sempre o estudo alimente, né, o seu conhecimento. Bom, agora para encerrar aqui nós chamamos então mais uma vez o nosso parceiro Marcos André e ele encerra então com uma oração e às vezes traz uma pergunta para a discussão de sexta-feira. Então, Marcos, é com você. Muito bem, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição e se você chega até esse ponto aqui é porque você é um dos heróis do canal Entre Linhas e eu não posso deixar de parabenizar os heróis do canal, porque o nosso vídeo aqui ele foge ao padrão dos vídeos do YouTube, né? Os vídeos do YouTube são mais curtos e nós aqui vamos lá para 1 hora, 1h30, né? E se você chega até aqui está de parabéns porque realmente você está interessado no estudo da Palavra de Deus. E na lição de sexta-feira tem a pergunta número 2 que diz assim: por que o aspecto pessoal e relacional da aliança é importante? Ele diz assim: é possível fazer um acordo com feitos legais, né, ou com efeitos legais, sem interação pessoal. É como você compra um apartamento de uma pessoa que você nem conhece, né? Você vai lá e assina o contrato, cada um cumpre suas obrigações e ponto, né?
mas não era esse tipo de acordo que o Senhor estava buscando em sua aliança com o povo. Por quê? Discuta, né? Na semana passada eu falei a respeito das regras, né? Nós somos muito apegados às regras, né? Mas Deus, ele quer ter um relacionamento mais pessoal conosco, né? Existem aquelas coisas que são os limiares que Deus coloca, que a gente não deve atravessar de maneira nenhuma, e Ele deixa esses limiares na sua palavra. Mas existem coisas que estão na área cinzenta, que não são nem santas, por assim dizer, e também não são pecados, mas que existe ali no meio, e é através do relacionamento que nós temos com Deus, é o Espírito Santo tocando no nosso coração. Isso pode aplicar a qualquer coisa, a alimentação, a música, a qualquer coisa. Não é pecado ouvir certa música ou comer certo tipo de alimento, pode não ser pecado, mas às vezes Deus vai para você, em você Ele vai falar assim: não quero que você ouça. E aí é importante o relacionamento, porque Deus, ele vai tocar lá no seu íntimo, lá no seu coração, e Ele vai falar com você. Então é importante a gente ter o relacionamento com Deus, um relacionamento diário com Deus, para que Deus nos auxilie, nos alerte naquilo que é a sua prioridade, naquilo que Ele tem de pessoal para você, naquilo que Ele não revelou para mais ninguém, mas quer revelar para você. Então esse aspecto relacional é como Deus fala individualmente com cada um de nós, né? Eu gostaria de convidar você a orar mais uma vez, pedindo que o Senhor continue nos guardando e agradecendo pelo conteúdo que foi passado até aqui. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos acompanhou no estudo dessa lição. Muito obrigado pelas pessoas que chegaram até esse ponto aqui do canal, ou também pelas pessoas que passaram por aqui, assistiram um pouquinho, que o Teu Santo Espírito também possa tocar o coração delas. Salva-nos para o Teu reino, nos enche da Tua paz, do Teu Santo Espírito, nos protege dos males desse mundo, é o que te pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem. Valeu, Marcos. Obrigado pela sua oração, obrigado pela sua parceria, obrigado também pela companhia de todos vocês que chegaram até aqui. #fui até o fim. Como a irmã comentou, assiste mais de uma vez o vídeo, então coloca assim, #2 vezes até o fim, né, irmã? Nosso muito obrigado por vocês fazerem parte da família Entre Linhas, obrigado pelo feedback. E nos vemos no terceiro vídeo, no terceiro tema dessa lição, dessa série aqui de 13 estudos, que o título é Para Todas as Gerações. Vamos aprender mais sobre a aliança de Deus. Pessoal, nosso muito obrigado, fiquem com Deus, se cuidem, né? E quem estiver sofrendo com família, que Deus possa confortar o coração de cada um de vocês. Nosso abraço, até lá, tchau, tchau.